Jesus fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Queridos irmãos padres, queridos irmãos diáconos, queridos irmãos no santo batismo. Sim, Jesus fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Somos um povo sacerdotal, uma nação santa, somos um povo de profetas. Nesta querida igreja catedral, mãe de todas as igrejas da diocese, nós comemoramos o dia natalício do nosso sacerdócio ministerial. E digo nosso porque o sacerdócio ministerial não pertence aos padres, é um bem precioso de toda a igreja. Mas a nós padres, o nosso pensamento volta espontâneo àquele momento em que o bispo nos integrou no sacerdócio de Jesus Cristo para sermos consagrados na verdade. Ele nos consagrou para sempre ao Senhor e, em força desta consagração, nos tornou aptos para servir os homens a partir de Deus e em vista dele. No prefácio da missa de hoje, a Igreja louva o seu Senhor pela missão daqueles que Ele chama ao sacerdócio ministerial. Por admirável desígnio celeste, aprove a nosso Senhor Jesus Cristo enriquecer a Igreja com o sacerdócio régio, do qual nos tornamos todos partícipes pelo batismo. Com superna bondade, o mesmo Senhor escolhe alguns homens que passam a participar do seu ministério sagrado em função do próprio ministério. Estes sacerdotes, os padres, os bispos, não substituem a Cristo, mas renovam para nós o sacrifício da redenção humana e servem aos fiéis o banquete da Páscoa. Os bispos e os presbíteros, sacerdotes da nova aliança, renovam o sacrifício redentor, preparam a mesa pascal, repartem o pão da palavra e oferecem aos fiéis a graça dos sacramentos. Hoje, diante do bispo desta diocese e da sinaxe reunida pela força da palavra proclamada, os presbíteros renovam os compromissos da sua ordenação, de modo a serem fiéis ministros de Cristo, sumo sacerdote. Queridos irmãos, nessa liturgia tão especial, serão abençoados também os santos óleos e será consagrado o santo crisma. Com o óleo dos catecúmenos são ungidos na fortaleza aqueles que se preparam para o batismo. Com o óleo dos enfermos se ungem os doentes com a consolação de Deus e a esperança da vida eterna. O santo crisma, perfumado com o bom odor de Cristo, é empregado no batismo, na crisma, nas ordenações presbiteral e episcopal, bem como na dedicação dos altares e das igrejas. Assim, irmãos, hoje tudo fala de unção, tudo fala de consagração. O Espírito do Senhor está sobre mim. Caros irmãos, nos muitos sacerdotes santos da história da Igreja, também do nosso Brasil, na nossa história pessoal, vemos algumas características marcantes e comuns que nos inspiram e nos impelem ao desejo de emulá-los. No cura d'Ars, patrono dos párocos, a Igreja nos apresenta um sacerdote exemplar pelo seu zelo pastoral, pela oblação generosa de si mesmo, pelo amor aos pobres e pela sua comunhão com Deus em favor das ovelhas do Pusilus Grex de Cristo, que a ele foi confiado. Nos sacerdotes que se entregam ao Senhor, a unção sacerdotal age soberana e arrasta multidões a seguir a Cristo mais de perto e em todos os estados de vida. Na liturgia de hoje, repito, irmãos, tudo fala de unção. Mas em que consiste essa unção? Certamente não é o tom afetado, a maneira de pregadores pentecostais que caracteriza a unção. A unção, em primeiro lugar, significa abundância de dons divinos derramados no nosso interior, efusão generosa do Espírito Santo, consagração, lenimento. São os efeitos dos sacramentos que empregam os santos óleos e da oração da Igreja brota a fonte de graças nesses santos óleos que serão aqui hoje consagrados e abençoados. Da oração coleta as leituras, da bênção dos óleos ao prefácio do dia,
tudo evoca o tema da unção messiânica de Jesus, as sucessivas unções sacramentais que nós recebemos ao longo da nossa vida. Tudo fala daquela salvação que a generosidade dos nossos sacerdotes, dos nossos queridos sacerdotes, não cessa de distribuir in nomine et in persona Christi, no nome e na pessoa de Cristo. Iniciamos com uma súplica ardente na coleta: ó Deus, que ungistes o vosso Filho com o Espírito Santo e o constituístes Cristo e Senhor, concedei que, participando da sua consagração, sejamos no mundo testemunhas da redenção que Ele nos trouxe. O Pai ungiu o Verbo de Deus humanado com o Espírito Santo. Em virtude dessa nossa participação na unção do Verbo, pedimos ao Pai que nos torne Cristos no Cristo, ungidos no ungido, que nos torne testemunhas da redenção. Na primeira leitura, o autor sagrado, não sem inspiração profética, nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Sim, ungiu. E enviou para a grande missão que Jesus vai proclamar como sua na sinagoga de Nazaré, conforme lemos no Evangelho desta missa. Para inaugurar a sua missão pública, Jesus proclama a profecia que enumera os sinais da sua missão messiânica, missão de libertação do povo. Ao fechar o livro, sentou-se e disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Cada vez que nós, padres, proclamamos o Evangelho, pelos dons que são derramados na nossa existência, nós teríamos a possibilidade de proclamar com toda a verdade: hoje se cumprem estas passagens, essas palavras da Escritura que se acabam de ouvir. A profecia de Isaías diz ainda que esta unção é dada para reservar e dar aos que sofrem em Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de aflição. E prossegue proclamando aos que sofrem em Sião: vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. Proclama a unção do povo sacerdotal do primeiro Israel. Unção que se cumprirá plenamente no novo Israel, mediante a redenção operada por Jesus no mistério pascal. Caros irmãos padres, também aqui a palavra de Deus e os textos ecológicos, tudo nos fala daquela unção que nos configura a Cristo, ao ungido por antonomasia. Com a unção do Espírito Santo, Deus constituiu Cristo, seu Filho, pontífice da nova aliança, e quis que o único sacerdócio de Cristo fosse perpetuado na Igreja, no sacerdócio comum dos fiéis e no sacerdócio ministerial dos sagrados pastores. Antes do batismo, nós fomos ungidos com o óleo dos catecúmenos, de modo que, recebendo a sabedoria e as virtudes divinas, compreendêssemos mais profundamente o Evangelho e nos tornássemos dignos da adoção filial, preparando-nos de perto para a regeneração no seio da Santa Igreja. Logo após o lavacro de regeneração, fomos ungidos com o Santo Crisma, consagrados como membros de um sacerdócio régio e de uma nação santa. Ainda na iniciação cristã, mediante a confirmação, somos assinalados na fronte com o Santo Crisma, mais perfeitamente configurados a Cristo com os dons derramados pelo Espírito Santo no início da pregação apostólica. Mas há um dia para nós, padres, inesquecível. Naquele dia inesquecível da nossa ordenação presbiteral, logo após a imposição das mãos do nosso bispo, lembremos-nos dele com gratidão. A invocação do Espírito Santo, fomos paramentados, tivemos nossas pobres mãos ungidas. Ungidas para oferecer o santo sacrifício do altar, ungidas para perdoar os pecados, ungidas para abençoar, ungidas para consagrar pessoas e instrumentos da nossa comum vocação à santidade e ao apostolado. Mãos ungidas, mãos consagradas. O sacerdote fiel unge então a vida dos irmãos com o óleo da alegria,
Assim nos dizia o Papa Francisco em 2014, na homilia por ocasião desta Santa Missa. O sacerdote, portanto, unge então a vida dos irmãos com óleo da alegria. Se dos irmãos recebe o cheiro das ovelhas, ele, por sua vez, deixa na vida das ovelhas o suave e bom odor de Cristo, significado no bálsamo derramado no Santo Miron, no Santo Crisma. Com as mãos ungidas e bem unidos ao próprio bispo, os presbíteros renovam o santo sacrifício, preparam a mesa pascal para os irmãos, como diz o prefácio, e os servem com a riqueza da palavra e a santidade dos sacramentos. Ungidos com esse óleo da alegria, os padres são chamados por Deus a se conformar à imagem do bom pastor e a ser na comunidade o pai dos pobres e generoso dispenseiro dos dons celestes ao povo de Deus. Nas sucessivas unções que nós recebemos ao longo da vida, há motivos de sobra para nos desdobrarmos na luta para sermos fiéis discípulos missionários até o fim da nossa vida terrena. E quando se aproximar o dia certo da nossa passagem para a casa do Pai, haverá uma última unção. Serão a unção dos enfermos e o santo viático a abrir as portas para nós, as portas da Jerusalém Celeste, lá onde nós somos esperados pelo sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor e nosso irmão Jesus Cristo. Diletos irmãos, nesta celebração temos a ocasião de abençoar e consagrar os santos óleos, como dizia no começo, com os quais o nosso ministério derrama alegria e consolação sobre todo o povo de Deus. Mas temos também a singular oportunidade de renovar o bom odor de Cristo que nos foi comunicado em cada unção da nossa vida. Aqui renovamos, diante do povo de Deus e do altar, as promessas que fizemos no dia feliz da nossa entrega total a Deus. Nessa renovação, voltamos à fonte, bebemos da cisterna das águas cristalinas com que fomos saciados. Daqui a pouco, os padres serão interrogados. Quereis viver mais intimamente unidos a Cristo e configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos que, por amor de Cristo e da sua igreja, aceitastes alegremente no dia da vossa ordenação sacerdotal? Essa pergunta, logo após a homilia, será dirigida singularmente a cada um de vós e a mim próprio. E aqui, no segredo do nosso coração, nós podemos e devemos acrescentar algumas perguntas sobre como a nossa unção sacerdotal atua na nossa vida. Somos realmente homens que atuam a partir de Deus e em comunhão com Jesus Cristo? Que posso eu doar a Ele e por Ele aos outros? Ou mais concretamente ainda, como se deve realizar a minha configuração a Cristo, que não domina, mas serve, que nada toma, mas tudo dá? A estas reflexões que surgem espontâneas, elevemos também as nossas preces sinceras pela nossa conversão amorosa ao bom pastor. Roguemos ao Senhor que nos dê a coragem necessária para celebrar santamente os santos mistérios. Que sejamos fiéis dispensadores da graça de Deus, sem caprichos pessoais ou criatividades desvairadas. Que os nossos talentos se redobrem no cuidado com a santidade do culto que a fidelidade aos tesouros da igreja exige. Supliquemos a Deus a graça de viver pobremente, de ser enriquecidos pela alegria de não precisar de tantas coisas supérfluas e de rejeitar tudo aquilo que nos distrai de Deus. Peçamos a graça da liberdade interior, a graça de saber usar os bens que passam de tal modo que alcancemos os que não passam. Peçamos a conscienciosa transparência e retidão no cuidado dos bens da comunidade eclesial. São dons vinculados à sacralidade do altar e à sacralidade das intenções dos ofertantes. Cristo fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, renovemos também nesta celebração o nosso sincero propósito de obediência. Cristo fez-se obediente até a morte e morte de cruz.
A salvação foi e continua a ser operada pela obediência de Cristo, que o Padre e o Bispo assumem em primeira pessoa, na pessoa de Cristo. Nós sabemos bem que a força da nossa unção apostólica e santificadora atinge a sua plena eficácia no seio da comunhão eclesial, na obediência comum que todos nós, bispo e padres, diáconos, devemos a Cristo no seio da Igreja. Por isso, irmãos, é preciso nos perguntarmos diante do Senhor e com toda a honestidade se é possível considerar a eventual desobediência como um caminho pastoral autêntico. Porventura, há nela algum sinal daquela configuração a Cristo que é o pressuposto para toda a verdadeira renovação da Igreja? Ou pelo contrário, a desobediência não seria apenas o fruto do desejo de ganhar uma efêmera relevância, quem sabe nas redes sociais, ou quiçá a pretensão de construir uma igreja segundo projetos pessoais ou de grupos sectários? Queridos irmãos padres, a nossa obediência não é de escravos, é libertadora. Ela nos liberta de vontades e caprichos que não condizem com a nossa condição. Ela nos liberta de gostos pessoais que se tornam um obstáculo para a agilidade requerida pela nossa missão. Acima de tudo, cuidemos de viver na unidade. Santo Padre tem nos convocado a ter um novo coração que viva com o espírito sinodal a unidade da Igreja e a comunhão. Este ano é também ano de eleições municipais. E aqui gostaria de lhes pedir a máxima atenção para sermos aquilo que nós somos, fautores de unidade e embaixadores da paz de Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Os nossos pareceres pessoais em matérias opináveis, nós as reservamos para a nossa reflexão pessoal e para a prudente escolha que fazemos pessoalmente no campo político, nas decisões profissionais, nas decisões sociais. No nosso ministério, especialmente no Munus Docendi, na pregação, teremos o cuidado de aurir os conteúdos da Palavra de Deus retamente interpretada pelo magistério eclesial, especialmente o magistério social da Igreja. Lembremo-nos das palavras do Senhor: todo reino dividido contra si mesmo ficará em ruínas, e toda cidade ou casa internamente dividida não se manterá de pé. Cuidemos com zelo ciumento do precioso tesouro da unidade. A história da Igreja é repleta de sofrimentos por causa das rupturas da unidade. Não nos deixemos dividir por querelas ideológicas, por visões de mundo contrárias ou alheias ao depósito da fé. Nossa vocação de pastores exige o abandono de todo o clericalismo que nos faz abusar da autoridade sacerdotal para apoiar projetos temporais, o que é próprio dos fiéis leigos assumir legitimamente. Se somos sacerdotes ungidos pelo óleo da alegria, fiéis ao nosso munus pastoral, serviremos melhor a sociedade e a Igreja de Cristo. Vivendo a nossa vocação sacerdotal, servimos melhor a sociedade e o mundo. Aos irmãos e irmãs do batismo que acorreram para esta celebração e aos que nos acompanham de toda a diocese, peço que não deixem de rezar pelos pastores. Da minha parte, meus queridos irmãos, sacerdotes, diáconos, ministros, fiéis, desde o dia 2 de setembro, quando atravessei a fronteira da nossa diocese para vir morar em Itumbiara, mas sobretudo a partir da tomada de posse, a minha oração pessoal se tornou oração pela família diocesana e, de um modo especial, oração pelos padres com quem divido a alegria, a honra e as cruzes do Sagrado Ministério em favor de todo o povo de Deus. Se é grande a responsabilidade do governo de uma igreja particular, do cuidado pastoral de uma paróquia, não é menor a serenidade e a paz que experimento cada dia por contar com um presbitério unido, generoso e tão entregue à missão. Muito obrigado, queridos padres. Tenho a certeza de que cada um dos senhores, padres e diáconos
está diariamente na minha oração, juntamente com o povo que os senhores e eu pastoreamos em nome de Cristo. Peço-lhes aos senhores, padres e diáconos e aos fiéis desta tão querida porção do povo de Deus, que não se esqueçam de rezar por mim, de perdoar as falhas da minha fragilidade e de se unirem a mim na oferta dos sacrifícios cotidianos que apresentamos no nosso altar, especialmente pelas vocações sacerdotais. E a vós, Senhor da messe e pastor do rebanho, rogo que acendais nos corações dos jovens aquele ardor que os torna capazes de responder com prontidão à vossa chamada. Conservai o brilho jubiloso nos olhos dos sacerdotes e diáconos, ministros do altar, para se consumarem no serviço do vosso povo fiel. Conservai nos sacerdotes mais jovens a alegria de saberem entregar-se ao Senhor e de não perder o fogo do primeiro amor. Dai-lhes a canice espiritual, a sabedoria dos anos que ainda não têm, e concedei-lhes buscar na oração e na contemplação a maturidade do serviço sacerdotal. Confirmai, Senhor, a alegria sacerdotal dos queridos padres no pleno vigor da maturidade ministerial. Concedei-lhes, Senhor, a profundidade e a sabedoria espiritual que os anos da nossa entrega sugerem. Saibam orar sempre como Neemias. A alegria do Senhor é a minha força. Lembrai-vos também, Senhor, dos sacerdotes de veneranda idade que têm consumado sua vida a serviço da nossa igreja. Fazei brilhar a paz no rosto marcado pelo tempo dos queridos irmãos e dos sacerdotes idosos. Quer estejam em plena saúde ou debilitados pela enfermidade, sintam eles a alegria e a confiança nas vossas promessas, confiança naquela esperança que não decepciona. Saibam-se amados pela igreja, saibam-se benquistos pelo seu bispo. Acolhei, enfim, bom pastor das nossas almas, a oração desta igreja de Tumbiara, vosso Pusílios Grex, vosso pequeno rebanho, pelo descanso eterno dos diáconos, padres e bispos, especialmente Dom Antônio Fernando, que partiram desta vida depois de terem servido com ardor missionário a nossa diocese. Acolhei nosso querido irmão Dom Fernando e todos eles entre os esplendor da luz perpétua. E vós, ó Virgem Mãe de Deus, Mãe da Igreja, guardai sob a vossa proteção a nós ministros sagrados e a todo o povo fiel destas terras do sul goiano que a vós se consagram e que aos nossos cuidados pastorais foram entregues. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.